Os Estados Unidos enviaram mais 3 navios de guerra para a costa da Venezuela. O chamado Esquadrão Anfíbio vai se juntar a outras embarcações americanas que já estão na região. Estados Unidos enviou mais 3 navios para a costa da Venezuela, aumentando para 7 ou 8 ou até mais embarcações com capacidades nucleares, e pede para que nenhum americano entre na Venezuela, pois está tudo orquestrado e a qualquer momento poderá ocorrer poderosos ataques de saturação. Ao mesmo tempo, o presidente Lula se reunirá hoje com os presidentes de vários países sul-americanos para tentar formar uma aliança para evitar os Estados Unidos entrar para realizar operações contra o narcotráfico nesses países. E como Lula está cada vez mais desafiando a máquina de guerra norte-americana, e como isso poderá dar muito ruim para o seu próprio cargo de presidente do Brasil. A crise entre os Estados Unidos e a Venezuela entrou em uma nova fase de tensão máxima após a confirmação de que Washington enviou mais 3 navios de guerra para a região do Caribe, posicionando-os nas proximidades da costa marítima venezuelana. Além das embarcações, foram deslocados mais de 4.500 militares, reforçando a presença naval que já incluía destroyers, aeronaves de patrulha e um submarino nuclear. O governo norte-americano sustenta que a movimentação é parte de uma grande operação contra o narcotráfico internacional. Mas especialistas e autoridades reconhecem que a ação tem como alvo direto o regime de Nicolás Maduro. O Palácio Miraflores classificou a ofensiva como uma agressão imperialista. Mas dentro dos bastidores diplomáticos, cresce a percepção de que Washington prepara o terreno para um ataque de saturação contra bases militares e logísticas venezuelanas, numa estratégia semelhante à que Israel aplicou contra o Líbano, sem a necessidade inicial de invasão terrestre. Enquanto isso, o governo dos Estados Unidos intensificou suas acusações de que a Venezuela atua como um estado narcoterrorista em associação direta com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, e o Exército de Libertação Nacional, ELN. Segundo a DEA, essas organizações criminosas, com apoio de generais chavistas e da cúpula do poder bolivariano, são responsáveis pelo envio de quantidades recordes de cocaína para cartéis mexicanos, que posteriormente distribuem a droga em território norte-americano. As denúncias também incluem ligações com o grupo criminoso Trem de Aragua e até a cooperação para a infiltração de integrantes dessas facções em cidades dos Estados Unidos. O Departamento de Estado já elevou a recompensa pela captura de Nicolás Maduro para $50 milhões e designou oficialmente o chamado Cartel dos Sóis como uma organização terrorista internacional, medida que abriu caminho para o uso de todos os recursos militares e jurídicos contra o regime de Caracas. Nesse ambiente de acusações, a Casa Branca ordenou que a embaixada emitisse um alerta imediato. Cidadãos norte-americanos devem deixar a Venezuela sem demora e nenhuma viagem ao país é recomendada. O comunicado cita riscos de detenções arbitrárias, tortura, terrorismo, sequestros, crimes violentos e instabilidade política, indicando que Washington já considera o território venezuelano como zona de risco extremo. No entanto, a movimentação dos Estados Unidos preocupa não apenas Caracas, mas também governos da América do Sul. O Brasil, em particular, vê nas manobras militares um potencial de desestabilização regional e tem buscado articular uma resposta coletiva através da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA, bloco que reúne 8 países da região. A posição defendida por Brasília é clara. O combate ao narcotráfico, ao garimpo ilegal e a outros crimes transnacionais deve ser responsabilidade de cada país em seu próprio território e não justificativa para intervenções externas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva trabalha para que a declaração final da cúpula da OTCA, realizada em Bogotá, reforce esse princípio de soberania e cooperação interna. O temor no Itamaraty é que uma escalada militar norte-americana contra a Venezuela sirva de precedente perigoso, legitimando futuras intervenções de potências estrangeiras em outros países sul-americanos sob o argumento de combate ao crime organizado. Essa visão é compartilhada também por Colômbia, Bolívia e Peru,
que, apesar das divergências políticas internas, consideram que a crise deve ser contida antes que ultrapasse os limites diplomáticos. O ambiente, entretanto, segue carregado de incertezas. Fontes próximas ao governo dos Estados Unidos indicam que Donald Trump vê nessa operação uma oportunidade de enviar um recado global sobre sua disposição em enfrentar ameaças diretas ao território americano, ao mesmo tempo em que demonstra poder militar em uma região historicamente sensível para Washington. A retórica de Trump, que já declarou Maduro um narcoterrorista e prometeu usar toda a força nacional para neutralizar cartéis, se soma à pressão política interna para resultados concretos na guerra contra as drogas. Isso aumenta a possibilidade de que a presença naval seja usada não apenas como dissuasão, mas como plataforma para ataques seletivos de alta precisão, mirando alvos estratégicos venezuelanos sem necessidade de ocupação terrestre imediata. Análise. O cenário atual mostra que a América do Sul voltou a se tornar palco de uma disputa de poder que mistura questões de segurança, política internacional e geoestratégia. Para os Estados Unidos, a Venezuela representa não só uma ameaça pelo suposto envolvimento no narcotráfico, mas também um símbolo de resistência alinhado a potências rivais como Rússia, China e Irã. Para Nicolás Maduro, a narrativa de defesa contra o imperialismo serve para mobilizar sua base interna e manter a coesão de um regime pressionado por sanções, isolamento diplomático e crises sociais. O Brasil e os demais países amazônicos tentam equilibrar o tabuleiro, temendo que a intervenção militar acabe incendiando toda a região e desencadeando fluxos migratórios, instabilidade política e conflitos de fronteira. O risco imediato não é de uma invasão em larga escala, mas sim de ataques aéreos e navais capazes de enfraquecer rapidamente a capacidade militar chavista. A cada movimento, o espaço para negociações diplomáticas se reduz, e a América Latina observa, apreensiva, se a crise caminhará para uma demonstração controlada de força ou para um confronto que poderá remodelar o equilíbrio estratégico no hemisfério. Stille vor dem Sturm, der Himmel wird rot. Soldaten marschieren.